falamos sobre a vida de Jesus. Agora a gente vai falar aqui sobre o último selo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. 7 trombetas. Então, o sétimo selo será entregue 7 trombetas nas mãos de 7 anjos. E se a gente for, hoje eu estava conversando com um amigo e ele falou para mim, eu falei, rapaz, tem que dar aula hoje. Ele falou, vai dar aula de quê? Eu falei, estou dando aula de escatologia e tal. Aí ele brincou comigo, falou, tá aterrorizando o povo? Falei, não, porque realmente, quando a gente fala de Apocalipse, é meio que assustador para quem não está preparado. Porém, a gente precisa estar ciente de tudo isso. Eu podia estar aqui pregando para você só coisa boa, mas eu preciso te ensinar o Apocalipse, beleza? Então vamos lá. Então foi dado. E aí, verso número 13: Outro anjo veio e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que acrescentasse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão dos anjos até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois trovões, vozes e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. Então, esse ato aqui, você percebe que esse ato dessa transição, desse último selo para as trombetas, perceba que há um envolvimento, e o envolvimento que há é o envolvimento de orações. Perceba que o anjo vai pegar um incensário com orações, vai juntar com as orações dos servos de Deus e vai colocar no altar, aonde vai subir como cheiro agradável ao Senhor. E essas orações são orações feitas hoje, durante o tempo que nós estamos na terra, os que passaram, os que virão. Essa oração, uma oração verdadeira, é guardada no incensário. O anjo guarda a nossa oração, e na hora certa a nossa oração ela será apresentada a Deus. Em alguns momentos, algumas situações antes, que é onde nós recebemos a resposta. Outras orações ficarão para o dia do juízo final, dia do final, onde Deus ele juntará todas as orações. E aí vem essa situação aqui, beleza? Então a primeira trombeta, vamos lá, a primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva misturada com fogo e sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte. Preste bem atenção, isso que está sendo dito aqui na primeira trombeta que o anjo jogará saraiva. E isso é muito importante, irmão, porque isso aí vai causar uma destruição na terra, e isso é literal, é um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 30, tá bom? Então vai chover fogo, saraiva de fogo. Imagina isso, irmão, que doideira. Cai granizo, o povo já se desespera. Imagina isso. Começa a chover granizo, fazer barulho no telhado. O povo diz, rapaz, é o fim, Jesus está voltando. Imagine para quem ficar nessa tormenta toda, chovendo fogo do céu, que vai queimar a terça parte das árvores, das ervas, vai destruir uma terça parte das alimentações.
tudo que produz será queimado, uma terça parte será queimada. Então, imagine, florestas serão queimadas por causa dessa primeira trombeta. Aí vamos para a segunda trombeta. Segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 diz assim, ó, e o segundo anjo tocou a trombeta e algo como grande monte ardente em fogo foi lançado ao mar, e a terra, parte do mar tornou-se em sangue, e a terça parte do mar tornou-se em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, vamos entender isso aqui, ó. O segundo anjo toca a trombeta e um grande monte ardente. Deixa eu já esclarecer isso aqui. Um grande monte ardente. Isso aqui já dá a entender que é um meteoro que atingirá a terra, o mar, melhor dizendo. E aí, esse impacto do meteoro com o mar, ele vai fazer com que o mar, uma terça parte do mar, se torne em sangue, e a terça parte dos animais marítimos também morrerão, e uma terça parte das naus, os navios, serão afundados. Então Deus já está avisando que vai acontecer. Então, ó, terça parte de toda a alimentação, todas as árvores, ervas que produzem serão queimadas. Depois um grande meteoro vai cair no mar, matando terça parte do mar, dos animais marítimos. O mar vai se transformar, a terça parte dele em sangue, e uma terça parte dos navios serão afundados. Beleza? Terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 11, diz assim, ó, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu no céu uma grande estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Morreram das águas, porque as tornaram amarga. Então, terceiro selo, uma terça parte das águas potáveis serão contaminadas, a ponto de muita gente morrer após beber essa água. Então perceba que algumas coisas o adversário vem tentando. Desperta aqui, irmão, em nome de Jesus. É bom você ficar bem atento a isso. Perceba que o adversário vem tentando a todo instante burlar os sinais, para que você ache que tudo que está para acontecer já aconteceu. Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso tudo. O negócio é muito sério. Beleza? Vamos lá. A quarta trombeta, Apocalipse 8, 12. E o quarto anjo trocou-se a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra, por causa das trombetas e dos três anjos que hão de tocar a trombeta. Perceba que 3 trombetas são tocadas. A primeira destrói parte dos alimentos, uma terça parte dos alimentos, já é apavorador. A segunda trombeta toca e aí vai destruir uma terça parte do mar, animais marítimos, terça parte de navios. A terceira trombeta toca e vai fazer com que a terça parte das águas potáveis sejam contaminadas e pessoas sejam mortas por causa dessa água contaminada. Aí vem um anjo no meio, que primeiro, segundo, terceiro. Aí vem o quarto anjo, ele é o anjo do meio, porque depois dele tem mais 3 anjos. Aí o quarto anjo troca a trombeta, e o texto diz que o céu
o sol será atingido, uma terça parte escurecerá, a lua e as estrelas. Então será um sinal dos nossos grandes astros, que são o sol e a lua e as estrelas. E aí, esse anjo que toca a trombeta, que isso acontece, o texto diz que passa um anjo voando no céu. E o anjo passa gritando o seguinte: ai, ai, ai daqueles que estiverem na terra. Espera aí, pastor, esses 3 primeiros anjos que trocaram a trombeta já é assustador. Esse quarto então assusta. Só que o quarto vem trazendo um recado dizendo: se para vocês foi assustador até o terceiro e o quarto, ai daqueles que estiverem aqui quando tocar as outras 3 trombetas. Isso é muito forte, irmão. Então a quinta trombeta toca. Olha só, Apocalipse capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó: e o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo. Eu vi uma estrela que caiu do céu, e foi-lhe dado uma chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem o escorpião da terra. E foi-lhe ordenado que não causasse dano a ervas da terra, nem verdura alguma e nenhuma árvore, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas sim que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante à tortura de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Isso aqui é muito forte. Esse quinto anjo começa a ira de Deus, porque vai abrir o abismo. E aqui, irmão, quando diz que vai abrir o poço do abismo, um anjo, uma estrela cai do céu na terra, e ela tem uma chave. E eu vou te falar aqui que chave é essa. É a chave do inferno, para soltar alguns tipos de demônios. E esses demônios serão tidos como escorpião, como gafanhotos, tá? Vieram como gafanhotos sobre a terra, e o poder deles será como o poder de escorpiões. Gafanhotos sobre a terra não é só pelo sinônimo de destruição. Gafanhotos sobre a terra é sinônimo de quantidade. Então perceba que hoje muita gente murmura e diz: pastor, muito difícil ser crente, o diabo perturba muito. Eu tenho uma notícia para te dar: os piores deles estão presos. Mas quando vier a ira de Deus, eles começarão a ser soltos para poder atacar os seres humanos. Quando começar a ira de Deus, esses demônios começarão a ser soltos. Então você imagina como a coisa não vai piorar, beleza? Então a quinta trombeta cairá uma estrela do céu com a chave na mão, que abrirá o poço do abismo. Sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 14, diz assim, ó, versículo 13: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos
junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E eu vi o número deles. Assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles estavam assentados, cavalgando, tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía de suas bocas, porque pelo poder dos cavalos estavam a sua boca, as suas caudas são semelhantes à serpente, e tem cabeça como elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essa praga, não se arrependeram das obras de suas mãos, para que não adorem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, as quais não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, das prostituições, e nem dos seus furtos. Então perceba que é um período caótico. Quando o anjo troca a 6ª trombeta, o Senhor dá ordem para que somente somente 200 milhões de demônios sejam soltos. Só, além dos que vão ser soltos na 5ª trombeta, aí vem na 6ª trombeta, tem mais 200 milhões de demônios para ser soltos. Quantos? 200 milhões de demônios, cara. Imagina isso. É muita gente. E o texto diz, e olha isso aqui é muito interessante, dizendo ao 6º anjo que soltem os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Existem 4 anjos presos próximo ao rio Eufrates. Se a gente for estudar sobre o rio Eufrates, próximo ao Éden, porque ele era naquela proximidade ali do rio Eufrates, tem 4 anjos presos, milênios, presos, esperando a hora de matar os homens. Porque quem tem misericórdia, irmão, não é anjo, quem tem misericórdia é Deus, é Jesus, Espírito Santo, a Trindade é que tem misericórdia. Pelos anjos, pelo que eles veem, o que a gente faz com Deus, eles já tinham matado todos nós, só que eles não têm autonomia para isso. E aí o diabo, tendo o instinto de um anjo caído, que normalmente um anjo já não aceita muito a forma como a gente trata Deus, então junta isso com a maldade do diabo. Você imagina como o diabo é furioso. Agora você imagina lá no final, quando o Senhor começar a liberar, meu irmão, os piores demônios estão aprisionados, mas quando a trombeta tocar, eles serão soltos. O inferno vai ser aberto para que eles saiam. E aí começa a tribulação, a fúria de Deus sobre a terra.